E o que a gente tem observado? O que sempre estão nos orientando? Que para se curar o planeta, nós precisamos curar primeiro a nós. Então acho que essa busca é essa mudança de ciclo que o planeta está precisando fazer. Olá amigos do canal Religare, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Religare Histórias de Fé, que tem por finalidade aproximar doutrinas e filosofias de vida em prol do conhecimento e do respeito mútuo. Eu sou o David. Eu sou o Roberto. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Ceres Valquíria Kuhn. Acertei o sobrenome? Isso aí Antes mesmo. de apresentar ela, pessoal, eu já vou fazer um merchan aqui pro nosso canal pedindo o like, né, Roberto? É isso aí. Já deixa o seu like para não esquecer depois. Acompanhe esse conteúdo, que com certeza será muito bom, né? Nós vamos aprender aqui com a nossa convidada. É uma troca, não é? Uma troca de experiências. E a gente já pede o seu like, né? Compartilhe esse vídeo, que com certeza serve não só para você que está assistindo, mas para outras pessoas que você gosta, que você ama e que você quer bem, né? E depois comentem, né? Ah, com certeza, o comentário é muito importante, né, para o engajamento, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, né? É relevante e assim ele vai indicar para mais pessoas. Então, nossa irmã Ceres Valquíria Kuhn, eu vou pedir licença para ler a tua apresentação. Ceres Valquíria Kuhn, professora com licenciatura em História, iniciou a sua caminhada no Espiritismo em 1995, na Casa Irmão Luz, onde começou a conhecer, estudar e trabalhar com a técnica da apometria. Em 2011, iniciou na tenda de Umbanda Nossa Senhora da Conceição, onde também realiza esse trabalho em dia específico, dedicado a esse tratamento. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, meninas. Um prazer poder falar um pouquinho sobre essa técnica apométrica. E nós já vamos iniciar então te perguntando, Valquíria, Ceres Valquíria. Tanto faz? Ceres, Valquíria, Valva. O que é a apometria? Como eu disse, é uma técnica. Tá? O termo já, apometria, vem do grego, apo, né, é medida, né, então é além da medida, né, porque a técnica apométrica em si, ela trabalha desdobramento, então é além de alguma coisa. Então todo o tratamento apométrico, ele acontece de forma desdobrada, tanto para os médiums, né, os trabalhadores, como para o consulente, quem está procurando a apometria para algum tratamento de saúde. Então é além da medida. Então é uma técnica, ela foi estudada pelo Dr. Lacerda no Hospital Espírita de Porto Alegre, então é uma coisa bem próxima de nós. Bem próximo. Quando a gente acha a apometria que está muito distante, não. O Dr. Lacerda, ele fez um estudo, ele começou em 1965 a estudar. E por que está vinculada ao espiritismo? Porque ele era espírita e ele desenvolveu a pesquisa e a técnica dentro do Hospital Espírita. Então eu, Ceres Valquíria, não consigo reconhecer a apometria sem um trabalho espiritual. Eu sei que tem clínicas, tem apômetros, né, que estão desvinculados de uma doutrina ou religião, mas eu não acredito que seja possível, porque toda a técnica foi desenvolvida dentro da pesquisa do Dr. Lacerda num hospital espírita. Ceres, tu falaste em desdobramento. Para o pessoal de casa que não está acostumado com esse nome, com essa palavra, o que vem a ser o desdobramento? Nós temos a nossa parte física, que é o eu, né? E nós temos a nossa parte espiritual. Para não aprofundar muito, nós somos vários seres, além dessa matéria. O desdobramento faz com que uma dessas personalidades, um desses corpos, possam se desdobrar até um local. A apometria trabalha sempre vinculado ou correlacionado a um hospital espiritual.
Tá? Na época que eu trabalhava na Casa Irmão Luz, a Casa Irmão Luz era assessorada por um hospital espiritual. Tá? Agora, como eu trabalho na tenda de Umbanda Nossa Senhora da Conceição, nós temos um outro hospital que se chama Casa do Engenho. Então, quando nós realizamos o dia do tratamento, tá? E fique bem claro assim, né? A apometria não é Umbanda. A apometria Assim como... está na Umbanda para auxiliar os consulentes, tá? Por isso que a gente tem um dia específico para isso. Não são nas giras, não são nas terreiras, tá? Então, no dia específico, o consulente chega até a nossa tenda, a nossa casa, e faz esse desdobramento orientado. Tá? Todo o trabalho apométrico, ele trabalha com um dirigente. Tá? E tudo é supervisionado por esse dirigente. Então, inicia-se o trabalho, a gente faz, bem simples, né? A técnica de desdobramento. As pessoas, os médiums, né, que têm facilidade, conseguem se observar saindo do seu corpo físico, né, e se dirigindo com a orientação até o hospital. Então, esse é o desdobramento. Tem pessoas que têm facilidade, que não precisa nem ser médium desenvolvido, que consegue. Todos nós, no sono, a gente realiza o desdobramento, só que a gente não lembra. A gente lembra do sono, do sonho, né? A gente lembra de alguns fatos, né? A gente viajou, foi, conheceu alguém ou se encontrou, é o desdobramento. Então, então a questão do desdobramento é bem natural, né? Só que algumas pessoas, quando estão em consciência, têm mais facilidade, outras precisam dessa orientação. E me diz uma coisa, e é o grupo apométrico que descobre se o consulente está precisando de tratamento da apometria, ou a pessoa também pode chegar em vocês e dizer que gostaria de fazer um tratamento apométrico? Como é que é o processo? Bom, como a gente trabalha dentro da tenda Nossa Senhora da Conceição, existe uma triagem, né? Que geralmente pode ser até nas giras, né? Num atendimento com o guia, né? O guia percebe que aquela causa, aquela doença, aquele problema, que aquele consulente tem é uma coisa para além da gira, para além de um passe, de uma orientação. Aí o próprio guia pode chamar e indicar, né? Às vezes é uma fobia, um medo, alguma doença, a pessoa quer saber o porquê, né? De mobilidade, dor, tantas coisas, né? Aí é indicado, daí ela vai para quinta-feira. Outros, né? Às vezes eu vejo que a pessoa, eu sinto, né? Um amigo, um conhecido está com um problema mais sério, coisa, a gente pode indicar. Então é muito assim, flexível, assim, não tem, né? De repente a pessoa vê que alguma coisa, um gatilho desencadeou uma fobia, né? Medo de multidão, ou medo de tempestade, uma coisa assim que está te atrapalhando no teu dia a dia e nos procura, a gente vai investigar. E o trabalho que hoje é realizado na tenda de Umbanda, ele é semelhante ao que o Dr. Lacerda desenvolveu, ou ele tem alguma adaptação para a Umbanda? O básico, o Dr. Lacerda, ele fez as 13 leis, tá? Nós temos a base aqui, né? Né? Dentro desse livro, ele estipulou 13 leis. Não que a gente vá fazer, a base é aquilo ali. A primeira lei é o desdobramento, a segunda lei é a proteção do ambiente. O ambiente tem que estar protegido para que outras energias não... Então, uma série de coisas. E dentro dessas leis tem algumas técnicas que nós usamos. Né? Quando a gente desdobra o consulente, nós somos desdobrados, se de repente a tua queixa nos procurou, assim, do nada assim apareceu um medo de multidão. E isso está assim me afetando, nós vamos investigar. No dia do teu tratamento, tu vai ser desdobrado e nós podemos fazer uma regressão
anterior para ver onde é que está o problema, né? Então, o deslocamento de tempo, tanto para o passado como para o futuro, é outra lei, né? E a partir daí a gente vai usando ferramentas que o Dr. Lacerda também usava. Telas, como se passasse um filme, né? Vai observar o que, né? Tu vai descrever o que está acontecendo, o médium junto, não, eu estou vendo isso, ele estava numa multidão, né? Aconteceu determinado fato que ele ficou com medo e ele trouxe isso. Então, na verdade, eu sempre analiso assim, ó, as técnicas estão ali, mas conforme a necessidade ela vai ser usada ou não. Então não é assim uma cartilha fechada, tem que ser desse jeito. Tu tem que usar as 13 leis para chegar a um tratamento. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada casa trabalha de alguma maneira, porque cada casa tem os seus médiums. Então, de repente, se tu não tem no teu grupo de trabalho um médium que tem essa capacidade de vidência, de ver, tu vai trabalhar de outra forma. Né? Então vai se ajustando. O básico são as 13 leis. Tu sabe, é o desdobramento, a proteção, tu pode usar determinadas ferramentas, tá? Tu pode usar o espaço, passado, presente, né? A questão de conversar, de doutrinar determinadas entidades que de repente pode estar contigo, que é a doutrinação, né? De encaminhar. Então, assim, existe um básico, um parâmetro, e a partir dali a casa vai se ajustando para se chegar à cura daquele consulente que nos procurou. Séries, e esse desdobramento que ocorre, ele se limita à vida atual do consulente? Ou esse desdobramento pode ocorrer talvez investigando um passado de uma outra vida, vamos dizer assim? Pode também. Esse trauma que hoje está prejudicando esse consulente pode estar em uma vida passada? A grande maioria dos casos, sim. A grande maioria dos casos. A gente vai, né? Por isso que depende muito do teu corpo mediúnico, quem tem. Porque daí o consulente chega com a queixa, né? Eu tô com uma dor no estômago. Aí a gente vai investigar. Daí assim, o médium entra numa sintonia, sabe, mas eu estou vendo assim, estou vendo que isso aí tem alguma coisa faixa de passado. Aí a dirigente, a que coordena o trabalho, assim, então vamos investigar. E outra coisa, né, a apometria usa os pulsos magnéticos, né? O estralar dos dedos é uma coisa essencial dentro da apometria, porque ela faz com que todos se conectem numa orientação, né? Então vamos investigar o que será essa dor no estômago. Qual é a sintonia que a gente está tendo? Eu estou sentindo essa sintonia. É um obsessor? É de agora, é de antes? Não, acho que é uma coisa bem, bem remota. Então vamos indo. É quase uma hipnose. Vamos indo. É quase uma terapia de vida passada, às vezes. Né? E a gente vai procurando, né? Até encontrar. Aí pode ter sido um acidente, né? Ou pode ter sido uma coisa nessa vida de acúmulo de energia, é muito preocupado, é muito nervoso, né? Tem como investigar. E a questão dos pulsos é o que conecta todo o grupo né, e faz a energia se acontecer, assim, né? A mágica acontecer, vamos dizer, né? Só assim, uma coisa que diferencia de repente a apometria na Umbanda, na tenda de Umbanda Nossa Senhora da Conceição, é que na maioria das vezes a gente tem um guia incorporado que nos auxilia. Na casa espírita nós não tínhamos. Tá? Poderia vir algum guia se manifestar, dar uma mensagem, né? Mas não ficava o tempo, a grande maioria do tempo é incorporado nos auxiliando. Então difere. Por isso que eu digo que muda muito de casa para casa, né? De trabalho para trabalho e os médicos que a gente tem à disposição. Ô Séries, e qual é os perigos, poderia se dizer, de algum grupo, algumas pessoas que não estão devidamente preparadas começarem a fazer, sabe, por conta disso aí, sem ter um preparo? Qual que tu acha que você deveria, qual que seriam os perigos? Não só para eles, mas também pro
o consulente. Por isso que a gente tem que ter muita seriedade, né? Porque tu está mexendo com determinadas coisas que tu não sabe, né? Então, primeiro, tu ter permissão para fazer determinada coisa, espiritualmente, né? Tem determinadas coisas que não nos é permitido, né? Então a gente não pode, né? Se veio assim, ó, eu tô visualizando determinada coisa. Ah, teve uma época na apometria que a gente trabalhava muito com magia negra, né? Umas coisas, assim, uns ambientes bem pesados, né? A gente tinha um limite, né? Ia até ali, fazia o trabalho, recolhia, fechava aquela faixa, vinha voltando, né? Por quê? Porque o consulente também vai sentir quando a gente corta. São energias que fazem parte de nós. Sim. Então, se tu faz um corte, assim, ó, brutamente e sem nenhum cuidado, pode piorar a questão do consulente. Se ele foi por causa de uma dor de cabeça e tu não resolveu o problema da maneira certa, ou quis resolver tudo num único dia de tratamento, tu pode piorar, ele pode ter, né, uma consequência mais grave. Mas me diz uma coisa, uma curiosidade, esses desdobramentos, eles acontecem naquele momento ali, mas todo mundo consciente, né? Todos estão, tanto o consulente quanto o grupo, né? Sim. A gente sabe tudo que acontece à nossa volta, né? A gente conversa, a gente, né, pede ajuda, né? Se eu estou numa sintonia que eu não estou conseguindo, tem um outro companheiro, uma outra médium vem, auxilia, faz, conversa, vamos fazer assim, né? Vamos limpar tal ambiente, é tudo bem consciente. E depois a volta é importante também. Assim como a gente foi desdobrado, depois a gente tem que voltar, que também é uma das leis do Dr. Lacerda, né? Não pode deixar nada solto, todos os pontos têm que vir. Aí a gente faz o acoplamento de volta nesse plano. A gente traz tudo, alinha chakras, né? Traz os corpos todos que foram, né? Porque às vezes acontece assim, a gente não é desdobrado só uma única vez lá e vai para o hospital. Lá eles podem desdobrar nossos corpos em vários. De repente tem um que está mais nervoso, pode ir para uma sala que vai trabalhar com os psicólogos. De repente tu está com um problema de saúde no teu físico, já vai para uma outra sala, uma outra parte tua para ser trabalhada, a parte de saúde que está te afetando. E por isso que é um trabalho assim, magnífico, assim, e como já faz algum tempo que eu venho acompanhando e coisa, a gente vê resultados muito claros, não é no estalar de dedo que tu vai resolver, mas assim, pessoas que com o passar do tempo vão melhorando, assim, vão conseguindo vencer as suas dificuldades, né, e vão seguindo. A gente vê muito resultado. Que interessante, Séries. E tem que ter fé, né? A primeira coisa. Sim, com certeza. Que interessante, Séries, essa questão dos corpos, né? Eu confesso assim que é a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre essa. É como se nós fôssemos fragmentados. Mas aí a apometria trabalha a personalidades, nossa, também. Principalmente, eu acho, né? A questão das personalidades já não é muito do Lacerda, é do Godin, tá? As personalidades múltiplas. A partir do Lacerda, o Godin, ele acredita, e eu também acredito, que como a gente vem de várias reencarnações, a gente traz várias personalidades. Né? Os corpos é uma coisa, aonde está esses registros. Né? Eu para mim, assim, as personalidades é como se nós tivéssemos várias caixinhas dentro do nosso cérebro. Que de repente uma personalidade aflora. No nosso dia a dia mesmo. Sim. Né? De manhã, às vezes, tu tá super bem. Acordou bem, tá faceiro, tá feliz. Daqui a pouco acontece uma coisinha. Os gatilhos, né? Tu já tá de mau humor, tu já tá irritado. É as nossas personalidades que estão aflorando, né? Então, daí o Godin, ele trabalha essas personalidades, além dos corpos. Né? E essas personalidades estão aí no nosso dia a dia.
no nosso dia a dia. Os corpos, então, eles registram, vamos dizer assim, acontecimentos. Também, é. E Na verdade, tu não tem como diferenciar, né? Mas as personalidades vão moldando, né? E se tem uma personalidade que começa a se sobressair, a te incomodar como ser, ela precisa ser trabalhada, né? Às vezes, qualquer coisa. Eu vou contar uma experiência minha mesmo. Num desfile de 7 de setembro. Veio um temporal e a partir daquilo eu me terminei como pessoa. Eu não podia ver uma nuvem no céu. E aquilo começou a me incomodar. Porque toda vez que ia chover, eu chorava, eu tremia, eu tinha falta de ar. Eu disse, não, mas isso está errado. Como eu já estava trabalhando dentro da apometria, eu fiz um tratamento. Foi constatado que lá, numa das minhas vidas, num desses corpos, dessas personalidades, por um temporal eu passei e fui decapitada. Daí que veio o medo. E foi justamente o gatilho. Foi quando eu olhei para o céu e vi as coisas passando por cima de mim. Né? Era papel, plástico, coisa, né? E associei aquela morte que eu tive num temporal. Então é muito associado. Né? O meu corpo, numa vida passada, foi ficou essa personalidade. Tu abriu a janela para aquela personalidade vir à tona. E daí nesse trabalho que foi feito, a gente fomos lá, nessa vida passada, nessa faixa de passado, constatou-se que tinha acontecido esse desencarne violento e o porquê que estava me dando toda essa angústia, esse medo no agora. Aí foi trabalhado, eu fui levada lá, vi que tinha acontecido, mas aquilo não poderia me influenciar mais agora, que eu já tinha passado por isso aí tudo. Não tive mais. Se sumiu. Se sumiu o meu medo, a minha fobia de temporal. Né? E graças a Deus, né? Porque é só o que a gente agora tem é temporal, né? Eu olho pela janela, eu gosto de ver, você está passando, mas aquela angústia que eu tinha de me enfiar embaixo da cama, não. E como tu se interessou, como é que tu conheceu a apometria e começou a se interessar por ela, sério? Foi dentro da Casa Espírita já, do Irmão Luz, ou tu já tinha algum... Não, foi dentro da Casa Espírita Irmão Luz. Foi uma coisa bem, assim, que surgiu, né? A Casa Irmão Luz era dirigida pela minha irmã, a Celinha, né? E por intermédio dela, um rapaz de Santa Cruz, Vinícius Trapp, estudioso e coisa, e queria um grupo para começar a aplicar a apometria técnica e estudar. Procurou e começou a vir a Rio Pardo. E daí nós montamos um grupo e começamos a trabalhar ali. Aí com o Vinícius a gente entrou em contato com o conhecimento, o estudo, né? Começamos a estudar e daí começamos a fazer os tratamentos. Vinícius, esse que gosta muito do Godinho, né? Ele é bem das personagens, mas eu não consigo, assim separar. Eu acho que o Lacerda e o Godinho se complementam no tratamento, sabe? Não tem como, assim. Né? Porque o Godinho só conseguiu chegar nas personalidades e coisa porque antes teve o fundamental, que é o estudo Lacerda, né? Sim. E o Godinho, ele faz uns trabalhos assim diferenciados. Eu participei em Lages, que é a apometria coletiva, só que é bem interessante também. Tu não sabe quem está sendo tratado e nem o que é sabe? É uma mesa com vários médiums. As pessoas, né, a assistência fica assistindo ser ele trabalhado, ser ele doutrinado, mas tu não sabe se é teu, tu não sabe de quem é. Por exemplo, se vai trabalhar uma vida passada, eu não sei se é minha, ou se é tua, ou se é porque são várias pessoas que estão ali, 20, 30 pessoas na assistência. É uma forma de trabalho. Eu acho que a pessoa usado só os médiuns para trabalhar. A mesa é com médiuns, né? Daí cada médium tem uma pessoa que fica orientando, né? Fica assistindo aquele médium, né? Conversando e trabalhando junto. E a assistência fica separada. Acho que eram umas 20 pessoas, 30, nem sei quantas tinha na sala. E tu vê todo o trabalho acontecer, só tu não sabe o que é
se é teu, se não é teu, se tem a ver contigo, não tem a ver contigo. E esses médios não são necessariamente de caráter, como é que eu posso dizer? Como é que pode ser? Pode ser anímico, mas pode ser mais sensitivos do que médios em si, né? Não, na verdade, sim. Se tu todo médio é sensitivo, nem todo sensitivo é médio, né? Mas se tu tem a sensibilidade, de repente tu não precisa nem, mas se tu tá ali, até para entregar um copo d'água a pessoa fica, né? Não precisa necessariamente ser um médium para fazer a caridade, né? Se tu tem essa capacidade mediúnica de ver ou ouvir, né? Mas no momento que tu tá no trabalho, o trabalho tem a proteção, o trabalho é sério, né? Que chegar de repente, eu não sou média, mas eu tô vendo assim que ele tá precisando de um passe. Tu diz pro grupo, porque são todos conhecidos, a gente não trabalha com um corpo mediúnico que não é conhecido, são todos irmãos ali. Eu tô vendo que ele tá precisando de um passe. Alguém pode transmitir, ou eu posso... Não, vai lá e transmite. Né? A sensibilidade, eu acho que vai muita sensibilidade, né? De tu ver o que a pessoa está precisando. Não necessariamente precisa estar mediunizado. Eu já trabalhei em mesas mediúnicas lá na Celinha, e é muito interessante o que a gente via, Odete. A gente via coisas assim, do tipo assim, colegas nossos que eram só videntes. Eles apenas viam. Outros eram de comunicação. E aí, com o passar do tempo, esses médicos que viam começaram também a participar, a ter comunicação também, e os que só tinham comunicação também começaram a ver também, sabe? É um processo que vai só evoluindo, né? Sim. É bem interessante. Bem interessante. Quando eu comecei, eu sempre dizia, eu não vou dar para nada, porque eu não sentia um arrepio, nada. As pessoas na mesa de desenvolvimento na casa espírita, né? Se eu senti isso, senti aquilo, eu nada. Custou muito. Então, assim, eu não vou dar para nada, né? Não vou ter. E daí comecei enxergando algumas cores, foi indo. Eu não me considero médium vidente, porque eu não vejo as coisas como assim. Tem uns que veem claramente, né? Vê a tua folha, eu não. É como se alguém me dissesse o que eu estou vendo. É como se viesse na minha mente assim, em tal lugar, tem isso, tem um campo, tem flores no campo, mas é alguém que me diz, eu não vejo. Por isso assim que a mediunidade e o trabalho mediúnico, ele não deve ser colocado dentro de uma caixinha, né? Não. Porque a mediunidade, o campo mediúnico para o desenvolvimento é muito vasto, né? É muito particular de cada um. Cada um tem a sua maneira porque médios, como disse o Roberto quando esteve aqui, todos somos, né? Sim, todos somos. Alguns em graus maiores, mais sensíveis, né? Mas todos somos. Então a mediunidade ela não deve ser colocada dentro de uma caixinha, né? O trabalho mediúnico também não. E assim padronizar também, né? Por exemplo, vidente. Vidente é aquele que vê, não necessariamente. Porque eu não vejo, mas eu descrevo o que eu vejo. Não vendo. E tem as telas mentais também, né? Tu não tá vendo com a visão física, mas a tela mental que se abriu, então também é uma maneira de visão. Né? A gente tem que assim, entender as mediunidades, respeitar e usar. Né? E uma curiosidade agora, assim, nós temos 7 corpos, né? Isso, 7 corpos. E também temos 7 chakras. Estão ligados uma coisa a outra? Todos se ligam, né? Mas eu digo assim, os corpos têm a ver com o chakra, digamos, o chakra coronário, tem a ver com algum corpo? Na verdade, os chakras, porque assim como nós temos o nosso último, que é o mais sutil, que um dia todos nós chegamos, ele não tem nem forma, né? De corpo, não tem, né? Ele vai perdendo ao longo da evolução, vai perdendo. Os chakras nos ligam a esses corpos, porque no momento que a gente começa a trabalhar os chakras, automaticamente a gente está desenvolvendo esses corpos. Né? Então, quando a gente chega, né, no último, quer dizer que todos os nossos outros chakras já estão prontos. Mas como nós somos humanos e estamos à mercê dessas energias, às vezes a gente consegue desequilibrar esse fluxo.
né? E muitos dos casos, às vezes, que chegam até na apometria mesmo, é isso aí, né? Às vezes são pessoas que estão com os seus chakras, às vezes é muita emoção, então o cardíaco está enorme, porque tudo é ali, é tudo no cardíaco, né? Daí a apometria já ajuda nisso, ou num trabalho até mediúnico, uma casa espírita, né? Diminui o chakra, põe ele na mesma condição dos outros, para nenhum se sobressair, ou às vezes determinadas pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, né? O chakra aqui, né? Frontal. Então a gente faz essa coisa, porque todos estão. Não existe assim uma coisa é aqui e outra coisa aqui. Tudo é um conjunto e tudo nos influencia na nossa maneira de ser, no nosso dia a dia. E quando a gente consegue se equilibrar nessas coisas, a gente consegue viver bem melhor. E muita gente conhece, já viu falar, a maioria das pessoas já ouviu falar em chakra, mas não sabe dizer não sabe o que é o chakra. Tu sabe, poderia definir para nós os 7 chakras, a denominação e os locais que correspondem? Eu nem me pego muito nos chakras. Mas o básico que a gente tem que ter maior cuidado, que é o primeiro, né, que é na região do sacro, esse é a nossa ligação com o agora, aqui. Esse é o fio terra, que nos mantém aqui nesse... Esse é o chakra? Né? É o básico. Básico. Né? Aí depois os outros eu já não sei mais, Roberto. Aí eu digo que estudar os chakras, né? Mas todos eles têm a sua função, né? O laríngeo, que é essa região bem importante de fala, né? E a gente tem que cuidar bastante disso aí. O cardíaco, né? O esplênico, que é onde capta todas as coisas, né? Nessa região. Por isso que muitas pessoas nervosas, angustiadas, aonde ataca mais o estômago. Ah, é verdade. O estômago é o nosso filtro para tudo. O fígado também? Não, o estômago é o mais. A parte digestiva, mas o primeiro que é afetado é o estômago. Ali vai tudo. Se tu tá com raiva, se tu tá magoado, né? Se te fizeram alguma coisa que tu não gostou e tu não consegue perdoar, é o estômago. Né? Então tudo tem correlação. Né? Daí o frontal, que é o que desenvolve a nossa mediunidade. Esse eu acho bem tem importante. O coronário, e né? o coronário, que é o principal, né? que liga lá. Nós temos esse que liga lá, o espiritual, e o terra, porque nós ainda somos matéria. Então nós temos que ter o terra que nos liga aqui, mas... Né? Uma pergunta assim... Não consegui assim, porque chakras... Eu não trouxe assim certinho todos os chakras, mas é... O importante é saber que cada um corresponde a uma área da nosso corpo. Eu acho que a gente perguntou já para alguém, Roberto, sobre o umbigo aqui, não? Também, tem pessoas que tapam o umbigo, né? Dependendo da... É o básico, né? É porque fica mais ou menos na região do básico, do chakra básico. Ou não foi aqui que... Bom, é que eu misturo os assuntos, gente. A gente conversa tanto. Talvez não foi aqui. Não, assim, eu há pouco tempo vi um podcast, tentando ser breve, o mais breve possível. E esse senhor que entendia um pouco, ele é mais de coisa de concentração, de meditação, sabe? Então ele fez uma técnica com o próprio pessoal do podcast, que ele colocava uma mão no coração e a outra no umbigo. E pedia para que as pessoas... que a pessoa, depois de toda aquela técnica ali, dissesse depois onde elas mais sentiam calor. Se era aqui ou se era aqui. Aí cada um respondeu assim, não, quando é no coração, o teu problema é emocional. Se tu está sentindo mais calor aqui, tu pode ter algum problema mais desregulamento, algo assim, física. Achei bem interessante. Foi como a Célia falou, né? Aqui a emoção e aqui o que nos liga ao olho, agora, né? Isso. Então faz sentido, né? Porque na apometria em si, a gente trabalha com centro de forças, que são os chakras, né? Mas a gente não fica assim vinculada. Né? A gente vê assim, ó, tem que trabalhar, tem que alinhar os chakras, porque todos eles, né? Um específico a gente trabalha, aquele específico, mas o que nos importa é o equilíbrio entre tudo. Nenhum pode se sobressair ao outro. Todos têm que estar... E não é uma palavra pela palavra, é alinhar mesmo, né?
Sim. Quer dizer, se tu tá com um problema físico ou emocional, é sinônimo de chakra desalinhado. Se tu tá Ele bem sai, de bem, né? é chakra Ele sai alinhado. da linha, né? Ele sai. Né? Nós temos uma linha que nos mantém e eles podem, né, sair. Né? Depende das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Legal. Séries, assim, e qual foi o trabalho de apometria ou o resultado que tu teve, que tu acompanhou? Claro que tu tem demais colegas que te ajudam, né? Mas qual o resultado mais satisfatório, assim, que te marcou, que tu teve com um trabalho de apometria? Acho que o meu próprio. O seu próprio. O meu próprio, né? Porque assim, ó, no caso, assim, a gente vê assim, as notícias, porque como a gente está, que na verdade, enquanto a gente está ali no trabalho, a gente sabe tudo o que está acontecendo. Terminou o trabalho, é como se uma borracha passasse na nossa mente, a gente não consegue. Tanto é que a gente sempre tem alguém que anota alguma coisa, assim, ficou para o próximo tratamento, a gente tem que ver isso, isso, senão se apaga. Né? Mas o meu, eu vi como dá resultado. E a gente, assim, observa que as pessoas dizem, como eu melhorei, eu estou mais calma, eu tô melhor, eu estou entendendo melhor as coisas, né? Não tem assim, sempre tem alguma coisa positiva depois do tratamento. Né? Assim, eu melhorei de tal coisa, eu tinha uma dor nos meus pés, coisa boa, melhorei. Mas apareceu agora isso. A gente vai ver o que é. Né? Mas sempre vem bons assim, resultados. As pessoas sempre comentam, como foi bom a apometria, melhorei, né? Valeu assim, porque eu comecei a entender questões de família, às vezes também, relacionamento, né? Pais, filhos, esposas, né? A questão do núcleo familiar, né? Que dentro da apometria tu consegue trabalhar com todos desdobrados, né? Porque eu vou buscar um recurso para mim, mas todos os em torno recebem. Porque nunca, né? Às vezes até a gente mesmo, porque antes de nós tratarmos os outros, a gente nos trata. Sim. Então nós temos o nosso tratamento dentro da tenda de apometria. Todos os médiums, todos os anos, desde que a gente começou, são tratados. Tem um dia que a gente trata os médiums. Isso é importante, né? E a gente vê essa questão da família, assim, né? Que a gente consegue, vai lá, assim, daí a gente pergunta, o que hoje tu quer, meu irmão? Hoje é a questão do trabalho, que às vezes está complicado. Não tem nada a ver o trabalho. Não se trabalha o que ela se desdobra para outra só coisa. Com os da família. Daí no final você assim, nem foi para mim o tratamento, foi só para os outros. Mas é que tu era o centro. Então às vezes as pessoas acham assim que tu vai lá e tu vai resolver todos. E não, às vezes tu tem que começar a trabalhar um entorno para chegar. Para depois chegar no... Então é muito complexo, assim. Né? A gente nunca pode dizer assim, hoje nós vamos trabalhar tal maneira. Vai para outro lado totalmente diferente. Ou às vezes o consulente chega com uma queixa, de dor de cabeça. E ele sai de lá e acha que não foi trabalhar dor de cabeça. Mas foi. Só que de outra maneira. Né? Então é um trabalho bem interessante, muito bonito, assim, da gente vivenciar e experienciar. E sempre traz um resultado. Às vezes, assim, tem uns que é imediato. Às vezes a gente faz o tratamento na quinta-feira, é a terceira quinta do mês que a gente trabalha com a apometria lá. E as pessoas dão um retorno pro Zezé, pra Terezinha, assim, que coisa boa. Já sentiu o resultado. Tem outras que demoram mais tempo. Tudo é merecimento. Tudo é merecimento. Séries, e tu crê, assim, que com o uso dessa terapia, vocês chegam num resultado que em outras terapias e outros tratamentos talvez não chegue? Eu acho que é um conjunto. Eu acho que uma ajuda as outras. Uma complementa a outra, Uma vai complementando. Né? Porque de repente a apometria que trabalha mais com essa questão, trabalha o mental das pessoas, trabalha, né, vidas passadas e tudo. Mas de repente o reiki vai trabalhar a energia. Né? Então de repente vai no reiki,
né? Equilibra tuas energias, coloca tuas energias no lugar, equilibra teus Alinha os chakras, chakras. né? Vai lá na apometria, é uma coisa que já não precisa ser feita. Daí tu vai Legal. ter esse trabalho, tu vai ter esse tempo para de repente investigar outra coisa. Sim. Eu pergunto assim porque a gente vê surgir hoje, mais do que nunca, né, muitas terapias, todas em torno dessa questão do espiritual, do realinhamento dos chakras. Nunca se falou tanto nisso, assim, pelo menos eu estou percebendo, mas eu acho que se teve nos últimos tempos uma expansão desses trabalhos e tratamentos, né, que tratam disso, né, de vidas passadas, e cada vez mais as pessoas estão procurando esses tratamentos. Né? Eu acho. Então, a pergunta que eu fiz não foi com a intenção de comparar uma terapia a outra, mas o alcance da apometria talvez, que um outro tratamento talvez não chegue, né? Até por se tratar de voltar em vidas passadas para investigar um determinado trauma e fazer essa liberação, talvez não é todas as terapias que chegam nisso, né? Por isso que é um complemento. É um complemento. Às vezes tem umas que é mais superficial, resolve, né? Equilibra a pessoa, dá aquele respiro, né? Um momento que a pessoa está precisando, aí procura, a gente vai mais fundo e assim vai resolvendo. Eu acho que é bem isso aí. Mas voltando a essa questão que tu falou, assim, que está se voltando mais para essas terapias, porque a gente tem feito muitas irradiações, não tem nada a ver com a apometria, mas já que tu no assunto, né? A gente faz bastante lá na tenda irradiações, fez na época das enchentes, né, para o planeta, para o nosso estado, para o Brasil. Estamos fazendo agora a questão das queimadas. E o que a gente tem observado? O que sempre estão nos orientando? Que para se curar o planeta, nós precisamos curar primeiro a nós. Então, acho que essa busca é essa mudança de ciclo que o planeta está precisando fazer. Né? Então, ele sempre diz, né, que a gente primeiro temos que nos curar para depois conseguir curar o planeta. E acho que o avanço dessas terapias e de outras, né, está ajudando nisso aí. É um despertar de consciências, eu acho que nós estamos passando, né? Esse momento é bem de despertar mesmo, e bem daquilo que quase todos falam, né? Dessa mudança que a Terra está passando, de vibração, né? A transição planetária, né? Que chama. O Roberto também falou, né? Citou. Até nós temos que trazer alguém aqui para nos falar desse assunto específico, né, Roberto? Seria bem interessante. Com certeza. Outra coisa também, no Ocidente, né, tem muito preconceito sobre chakras, sobre corpos, coisa que no Oriente é normal se falar nisso, né? Tu acha que isso aí não deixa de ser um atraso? É um atraso, né? Nós tem que evoluir mais nesse ponto, né? Porque eu acho que a nossa questão também é que em termos de história, né, já que eu sou prof de história e geografia, né, é a questão da imposição, né, de alguns sobre os outros. Sim. Né, porque na verdade se tu pegar o Brasil, né, pensa o Brasil quando os portugueses aqui chegaram, a imposição que foi de uma cultura totalmente diferente num povo que era original e que hoje a gente tenta buscar essa ancestralidade para salvar esse mesmo planeta. É verdade. Né? Exato. Então acho que foi a questão dessa imposição. Sim. Né? Se cortou aquilo ali. Né? Então, infelizmente, os que conseguiam dominar mais economicamente, né, abafaram essa questão. Por isso o preconceito, eu acho. Porque já veio pronto uma coisa e só se difundiu, né? Outro exemplo que eu posso te dar, quantos cristãos têm preconceito contra religiões orientais, né? E eles se esquecem que o próprio Cristo, ele é oriental, ele não é ocidental. Ele veio do Oriente, né? Sim. Né? Uma terra lá do Oriente, não do Ocidente. Mas ocidentaram Jesus praticamente, né? É a imposição cultural, né? Cultural, Para te dominar, tu tinha que te justificar de alguma maneira. Então, daí que vem esse preconceito. É bem isso aí.
Mas eu acho que a gente vai ter que voltar muitos passos atrás em busca dessa ancestralidade, desse conhecimento desses primeiros, para a gente conseguir. É porque muitas vezes a questão da intuição, ela nos gere melhor, ela nos conduz melhor do que a nossa inteligência, vamos dizer assim, né? E essa intuição está ligada a essa ancestralidade, né? Tu agir intuitivamente, basta observar o comportamento dos animais, né? Mas como é que ele sabe que... Vamos dar o exemplo do João de Barro, mas como é que ele sabe que ele tem que construir a casa daquela mesma forma que todos eles constroem, com a boquinha virada para determinado lado, que é da onde protege dos ventos, né? Isso é intuitivo nele, né? É uma sabedoria que vem com ele. Exatamente. Então eu acho que isso se perdeu muito em nós, né? Talvez é essa raiz que nós temos que buscar, essa ancestralidade, essa intuição que é nata em cada um de nós. É uma sabedoria que está em nós. Exato. É uma das nossas personalidades. Exatamente. Que está perdida. Está perdida. É que nós fazemos parte de uma natureza e nós não queremos, o ser humano não quer aceitar que ele faz parte de uma natureza. Exato. Ele se coloca além, até além da natureza. Quer se achar além. Sim, com certeza. Na verdade... Ô Séries, é o seguinte, como eu tinha te falado, eu já participei de mesas apométricas, né? E eu já vi muitos casos assim que a personalidade aquela do consulente tá cobrando ele de alguma coisa, né? Então aquilo ali o que é uma vida, uma personalidade de uma vida passada que não quer te aceitar. Ele não quer aceitar a tua mudança? Para melhor, por exemplo? Isso se confunde, talvez até, como a gente estava falando, de uma obsessão. É isso, essa é a tua pergunta? É muito parecido. Tá. Muito parecido com uma obsessão de um obsessor. Só que é uma auto-obsessão no caso, né? Tá. Mas daí a gente tem, por isso, a seriedade do trabalho. Que tu tem que saber se aquilo é uma personalidade daquela pessoa, que não quer, que determinar, ou se pode ser um obsessor. Pode ser alguma entidade que ainda esteja e como a pessoa está indo, né, está tendo sucesso, está indo por um caminho que ela não agrada, o obsessor vai para atrapalhar. Então tu tem que ter muita seriedade, né, e certeza naquilo para te poder tratar. Por isso que a gente vai investigando. Eu estou na sintonia. Eu estou na sintonia, tem uma pessoa muito raivosa, tem uma influência muito, a gente não diz se é personalidade ou se é entidade, tem uma sintonia de uma pessoa braba, gritando, excomungando, aí começa, mas vamos investigar, vamos lá, isso é uma personalidade, é de vidas passadas, é um obsessor, até que a gente chegue no ponto. Por isso a investigação, não pode tratar assim, falou assim, é uma personalidade, não. A gente tem que ter calma, assim, tem que ter respeito, tanto com a personalidade, se é da pessoa, como com o obsessor. Aí a gente vai questionando, né? Mas aquele ente que está falando ali no momento, tu pode questionar ele? Sim. Perguntar se ele é uma personalidade? Não, ou se ele... tu não vai perguntar, tu diz assim, mas o que tu está fazendo com esse... tu que vai ter que descobrir. Por que tu está nesse lugar? É quem está dirigindo os trabalhos que vai conduzindo. Até porque se tu está trabalhando com um médium que só sente a sensação, ele vai te passar o que ele está sentindo, que nem a energia, a vibração de alguém raivoso, né? O médium talvez não vai saber se isso é da personalidade ou se é um obsessor, vamos dizer. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu como trabalhadora, eu não costumo a receber. Né? Eu vou na sintonia, tá? Então, né, o consulente está ali, eu vou dizendo, ó, eu estou na tal sintonia assim, ó, muito choro, eu estou numa sintonia de muito choro, não sei se é o consulente, não sei, é muito choro, eu só sei que é choro. Daí a pessoa que vai dirigir, tá, mas vamos clarear essa faixa, o que é isso, né? Aí assim, está se aproximando esse choro, é um choro descontrolado, daqui a pouco um médium que tem essa capacidade de recebe. Aí nós vamos conversar, mas o que tu está fazendo ali?
Por que tu tá chorando? Ah, porque eu tô presa. Daí a gente vai ver se é a personalidade daquele consulente ou se é uma entidade que tá realmente presa em alguma coisa. Né? E tu falaste, né, Séries, do respeito, de tu respeitar, tu tá respeitando a história, né? As histórias, tanto do teu consulente, ou tanto daquela entidade, se for uma entidade que está acompanhando aquele consulente, né? Mas o tratamento em si é o mesmo, né? Tanto para o consulente quanto se for uma entidade, então... se for o consulente, né? Se for uma personalidade do consulente, tu vai tentar fazer com que aquela personalidade não atrapalhe mais. Não atrapalhe mais. Tu fechar aquela sintonia, fechar aquela gavetinha, resolvendo aquelas questões. Se é uma entidade, um obsessor, vamos dizer, tu vai encaminhar ele para um lugar onde possa ser tratado. Né? Então, entre ambos, alguma solução tu vai ter que encontrar. Né? E as personalidades, às vezes, não é num primeiro tratamento que tu consegue, conforme o tipo de personalidade. Né? Porque vem muitas, assim, eu pediu algum exemplo, assim, o que a gente costuma a ver num tratamento? Pessoas que são autoritárias hoje, que eram generais, eram coronéis, que tem toda aquela coisa de mando, de poder, de autoritarismo. Aí vem agora a pessoa é calma e coisa, mas de vez em quando... É uma personalidade. Né, é uma pessoa, né? De repente, alguma coisa não sai bem como quer, autoritário, briga, bate. Aonde que está isso? A gente vai procurar onde é que está. Pode ser uma personalidade. Né? Que a gente tem que ir tratando, né? Mas isso aí foi lá, agora tu não é assim. Tu tem que fazer assim, é essa a tua caminhada, né? Tem que trazer a pessoa para o foco. Né? Qual é o teu planejamento reencarnatório nessa existência? É de não ser assim. De não tratar com violência as pessoas, né? De saber entender. Então é toda essa conversa. Que legal. E é um tratamento assim longo, que nem eu disse, tem uns que é logo, outros não. Por quê? Porque a gente costuma, na quinta-feira, a gente costuma trabalhar com 4 consulentes. Então dá em torno de 20 minutos. Então em 20 minutos de tratamento, né, tu tem que começar e pelo menos aquele ali tu terminar. Uma parte daquele trabalho. Se abrir outras faixas, outras sintonias, a gente diz que a gente congela, né? Então a gente deixa reservadinho para numa próxima vez a gente ver aquilo ali. E consegue sair daquele ponto que se parou? Por isso que é importante alguém anotar. Mas não necessariamente daqui a, por exemplo, 90 dias, né, que tu vai retornar, ou, né, quando der a oportunidade, a gente vai ler na tua ficha, ficou essa faixa aqui, ó, dos medos pra gente trabalhar. Mas naquele dia não vai ser isso. Vai surgir uma outra coisa, porque nesse tempo de 90 dias, de repente, já foi o tratamento, até resolveu aquilo ali, né, e surgiu uma outra coisa. Mas me diz uma coisa, para o trabalho ter um melhor efeito, eu imagino que seja, né? É essencial que o consulente ele esteja presente, né? Ele não precisa estar, né? Mas é o ideal, né? E assim, ó, e tem casos que o primordial é ele não estar presente. Então tem casos e casos. Que tem, às vezes acontece do consulente bloquear. Ele consegue se auto-bloquear as energias, a gente não consegue dizer nada. Isso é o quê? Falta de fé, falta de confiança, falta de concentração? Porque assim, ó, imagina assim, ó, Roberto, né? Eu acredito no trabalho apométrico, confio no nosso grupo, na ética, no respeito, né? Mas na verdade, tu te senta ali com pessoas que tu não conhece. E tu pode abrir coisas inimagináveis. Então as pessoas têm medo. Podem se... Então são poucos assim que se sentam ali e tem assim essa coisa de se abrir, porque é como se tu abrisse a tua vida, o teu livro. Então eu imagino, não sei como é que é o processo, mas eu imagino que vocês fazem todo um preparo, então, com todo o consulente, com todo... consulente chama, né? Consulente. Vocês fazem todo um preparo antes.
Pra ele saber o que pode. Tem uma conversa, sim, né? Mas na verdade, a gente não pode dizer que vai acontecer isso aqui. Não, o que é a técnica, porque nem nós sabemos. Não, a gente não sabe. Né? Mas assim, eu assim, me coloco no lugar dos realmente, né? Tu vai ficar à mercê de uma técnica que pode abrir coisas que de repente para ti não vão ser muito agradáveis. E como tu falou no início, né, um pouco falando aquilo ali, eu acho que deixa a pessoa meio assustada com aquilo ali, né? Não sabe o que é aquelas conversas todas, aquele monte de conversa, né? Que acontece muito na apometria. É bem diferente de um trabalho de desobsessão, às vezes. Né? Vamos dizer assim, o que é séries que... Digamos que tu tem uma cicatriz no teu corpo que tu consegue esconder com uma camiseta, né? Ah, tu tem vergonha daquela cicatriz ali, né? Aí tu vai na praia, poxa, mas aqui na praia eu vou entrar no mar, mas não vou entrar de camiseta. Eu vou tirar minha camiseta. Tu vai mostrar aquela tua cicatriz ali, né? Tu vai mostrar aquilo ali. Então talvez muitas pessoas, eu vou à praia, eu até vou à praia, mas eu não vou entrar na água porque eu não quero tirar minha camiseta. E aí? Então é bem nessa questão assim, ó, né? E às vezes tem coisas que incomodam o consulente. Tem coisas assim que dificultam o dia a dia dele, né? Ele procura, mas ele tem medo. Sim, com certeza. Do que vai acontecer e ele se bloqueia. Exatamente. Principalmente com questão de vícios. E como nós temos o livre-arbítrio, quem é que vai mexer nisso se ele não quer? Né? Então determinados consulentes é bom assim que a gente faça a distância, até para ele não saber determinadas coisas que irão melindrar ele mesmo. A questão de vícios é uma coisa, né? A gente pede que não vá. Quem tem com álcool, com drogas, coisa que a gente vai trabalhando à distância até chegar num dia que de repente ele possa ir. Eu acredito, não sei se é real, que assim, se eu estou com a razão, mas eu imagino então que, digamos assim, que se tiver duas situações, que seja um obsessor e no segundo caso uma personalidade, eu acho que aquele que estiver te cobrando mais, eu acho que talvez tu sinta mais se for a tua personalidade, porque ela vai ser bem mais sincera e ela vai atingir mais o teu eu ou... Não necessariamente. Não necessariamente? Ela pode estar te enganando também, te mentindo, não necessariamente. Então, é assim, ó, é um olhar assim que a gente, só nós, com o nosso olhar, não tem como. Só através mesmo da ajuda da espiritualidade para a gente poder ir desatando esses nós. Né? E assim, ir conhecendo, e é um trabalho bem devagar, assim, a gente não pode ir com muita sede, assim, ó. Eu costumo dizer, né, que assim, como o exemplo que eu dei da camiseta ali, né, nós temos o nosso corpo físico que a gente consegue se esconder muito bem atrás dele, né? Então, as personalidades, elas estão muito bem contidas nisso aqui, né? Então, quando se abre o espiritual ou realmente as personalidades, se pode dar de cara com algo que até tu quer esconder de ti mesmo. Sim. Né? Que vai se manifestar ali nesse trabalho apométrico. É interessante, que vai muito dar legal. É o choque, né? Porque assim, ó, às vezes a gente ouve nessas reportagens aí de violência, né? Mas uma pessoa que foi boa a vida toda, daqui a pouco deu um surto, matou a mulher, matou o filho. No mínimo foi, né? Foi obsessor, mas de repente não. Alguma coisa deu o gatilho que fez com que uma personalidade pudesse vir. Pode ser ou não. A gente só vai saber se a gente for pesquisar. E é bem interessante. Eu aqui na minha cabeça imaginando o trabalho apométrico, tá? Séries. Mas eu imagino que essa personalidade vai se manifestar, como tu falou ali, confrontando aquele consulente. Né? Confrontando mesmo. Por quê? Porque ele está lutando contra essa personalidade para esconder ela. Né? Ou lutando justamente para dar um passo a mais, né? Para, vamos dizer, superar aquela personalidade ali. Tá, eu vou botar então mais um açucrinha, uma pimentinha na questão das personalidades. Lá na tenda a gente não costuma fazer muito, mas na casa espírita, com o Vinícius, a gente fazia. Personalidades assim, ó, que são extremamente raivosas. Não aceito, o que se fazia? Se desassociava a personalidade. A mesma personalidade,
era desassociada para vários médiuns. É verdade. Então eram vários médiuns, Lembrei vários agora, doutrinadores com a mesma personalidade, para enfraquecer, para ela conseguir a ouvir, porque só ela, né? Lá na tenda a gente não costuma muito fazer, mas já fizemos. E a nossa guia espiritual, a Pretinha, a Preta Velha, a Maria, ela dizia: filho, é que nem o molhozinho de graveto, né? Tu tem um monte de graveto, fechinho, tu juntos não consegue. Então tu tem que separar. Para te poder conversar, para te poder orientar. É muito interessante, só que assim, ó, mas nesse processo aí, como muita coisa vai para outros médios, e isso não afeta, né? Não prejudica. Ou pode prejudicar se o médio não tiver muito o trabalho sintonizado. Não, quando é feita essa desassociação. Mas No prejudica médium o quê? ou no O trabalho ou o consulente? Ou o Não, médium? no caso os médiums que estão ali, porque isso aí é colocado neles, né? Que é Sim, um pouco mas- daquela raiva, daquela coisa. Mas o que o trabalho é? É uma corrente. Uhum. Né? Nós estamos ali todos trabalhando em prol de uma mesma pessoa. Então não. Né? O que pode acontecer, de repente, tu não ter médios suficientes para desassociar muitas vezes a personalidade. E quanto mais. Então quer dizer que o número é essencial, quanto mais melhor. Dependendo da personalidade, se ela é muito raivosa, tem muita coisa nela ali que ela não aceita. Sim, mas isso que eu quis Né? dizer, mas não chega ao ponto de afetar o médium. Não. Ah, agora entendi. Não. A pergunta do Roberto talvez... agora me surgiu outra pergunta. E talvez seu médium, o próprio médium, tenha um gatilho na raiva. Vamos dizer, o médium Parecido. tem uma personalidade raivosa. Bom, apesar que vocês trabalham também o médium lá, né? Vai ser trabalhado. É. Talvez pode desenvolver um gatilho no médium, essa personalidade raivosa que Mas ele não no transmitiu. trabalho. Não no trabalho, mas depois em afetar ele, pode, será? Não, Ele gerar um gatilho? Não, porque quando a gente termina, né, a gente encerra. aquilo Há uma ali, limpeza. Faz uma limpeza, Ah, faz as uma proteções, limpeza. né? O médium não é para Ele está ali sentir só nada. como um intérprete, vamos dizer assim. Né? Só Encerrou o trabalho, encerrou todas as sintonias, tu não é para te tá. ficar com nenhum sintoma Sim. do trabalho. Até é É, perguntado, né? né? Perguntado se a pessoa. Se tá todo mundo bem. Né? Eu imagino que sim, né? Agora, se tu, por exemplo, se tu é um médium que tu tem, de repente, uma personalidade raivosa, não vai ser ali. Vai ser no teu dia a dia, de repente, vai acontecer uma coisa que vai acionar o gatilho, mas não que tenha a ver com o trabalho. Ah, sim. Não, eu acho que era essa a questão, sim. Roberto. Agora, curioso que a solução final vale para qualquer, para qualquer doutrina, vale para qualquer trabalho, né? A solução é aquela. É se ajudar. Ajuda-te o céu te ajudará. Ajuda-te o céu te ajudará. Isso aí mesmo. Né? É a pessoa que tem que botar na cabeça que aquele trabalho é uma bengala, é uma ajuda para ela, mas ela é com ela. Tanto é que tem as recomendações, né? No final do trabalho, geralmente tem as recomendações. Qual é a principal recomendação? Mudança de pensamento. Com certeza. Né? A mudança de atitude. Tu Sim. foi lá para determinar que tu tem as tuas escolhas, as tuas atitudes, os teus pensamentos, isso aí. Cuida o que tu pensa. Cuida, né? Né? Porque não adianta tu querer sempre fazer o mesmo caminho. Tem, As né? pessoas Tem que mudar, elas querem curar. Elas querem ser curadas, elas não querem se autocurar. Sim. Jesus já dizia, né? Vai e não peques mais. Exatamente, isso as coisas aí, que Jesus fazia. ele É dizia isso mesmo. Eu vou trazer um exemplo bem terra-terra aqui que eu estava falando para vocês, né? Eu não posso, com açúcar agora eu vou ter que dar uma cuidado. Eu fui no médico, pedi os exames, fiz os exames, deu alterado. O médico não vai assim, o que ele vai me dizer? Não, cuida da tua alimentação, cuida do que tu vai ingerir, e é a mesma coisa, né? a mesma Cuida coisa. com os teus pensamentos, cuida com o que tu está ingerindo, né? Do que tu está se alimentando. Tanto isso serve tanto para o físico quanto para o espiritual, Com certeza. né? tudo é um conjunto, né? É. Não tem como tu fazer só um lado e não fazer o outro. Sim. Tudo é um conjunto, né? E na espiritualidade, na questão espiritual, não na espiritualidade, né? Na questão espiritual nós somos, que é sempre a Terezinha, né? Fala no nosso desenvolvimento, nós somos um tripé, não adianta, nós temos que equilibrar. Espiritual, família e trabalho, isso, né? E social, né? Tem que ter um equilíbrio. Sim. Não pode ser só uma coisa ou outra, né? O teu tempo tem que estar disponível nisso aí. Outra coisa que eu não sei se faz parte assim, que tem a ver com o assunto sim, mas assim,
Por que será que as pessoas, né, elas têm esse costume de só taxar, criticar, sem ter o conhecimento próprio, né? Por exemplo, o que nós estávamos falando agora sobre os corpos, né? Tu ficou surpreso, né? Mas muita gente fica surpreso. E tem gente que não só fica surpresa, como ainda fala que é um absurdo, que não tem lógica. Isso acontece até em algumas doutrinas, sabe? Não vou citar quais doutrinas, até por respeito. Mas não aceito, não tem lógica isso aí, esse desdobramento de corpos, né? Mas isso acontece em todas as áreas, né, Alberto? É algo bem... É aquilo que eu te falei, eu não querer ir adiante, não querer avançar, né? Eu imagino que seja não digo um retrocesso, é um atraso. Eu acho que é um atraso, imagino que seja um atraso, porque tu não pode falar alguma coisa sem conhecimento de causa, né? Sim, e cada um tem a sua caminhada, não adianta, cada um tem o seu tempo de aprender e de coisa. Mas a mesma coisa tu dizer que é importante ter árvores e tem outros que vão lá e cortam. É a mesma coisa tu dizer, nós temos outros corpos, não, nós não temos, somos só isso aqui. Não tem, vai de cada um, vai da evolução de cada um e do querer buscar o conhecimento. Tudo é isso aí. E nós, como seres desse planeta, né? Felizes aqueles que já estão entendendo isso. Sim. Facilita a caminhada, né? Facilita muito. Por que será que a gente está passando por tantas coisas? Eu cito muito, sempre digo para as pessoas ouvir a Carta aos Navegantes. Não sei se vocês já ouviram. Não. A Carta aos Navegantes, ela surgiu assim, bem na pandemia, assim, no auge da pandemia. Mas se a gente ouvir, a gente vê que todas essas outras que têm acontecido, tudo tem a ver. É um alerta para nós. Só que a gente essa Carta aos Navegantes, o que é isso? Mas é um alerta. Se não, eu digo assim, o que é isso aí? É uma carta mediúnica? Quer dizer que enquanto a gente não aprender, nós vamos passar por várias coisas. Sim. E daí as pessoas, na primeira vez que eu ouvi, eu entendi que seria só questão de doenças, mas não. Porque daí veio o vírus, depois veio as mutações do vírus, veio isso, veio aquilo, agora veio o quê? Enchente, veio climática, né? Veio derreter, né? Então é bem interessante. E é esse alerta aí. Sabe o que eu falei umas vezes com uns colegas meus, no meio da pandemia, né? Que as pessoas estavam dizendo assim, que essa pandemia, não sei o que, morreu muita gente, assim, cara, se o processo de regeneração é real, e eu acredito que seja mesmo, essa não vai ser a primeira. Vai ter muitos outros problemas, outras tragédias climáticas, outras pandemias, porque para que haja esse processo, mais gente vai ter que desencarnar. Uns para não retornar mais e outros outros merecedores para retornar e dar uma melhorada nesse mundo, né? É que a gente está passando por um aprendizado e é coletivo, né? Não tem como desvincular. Não, tu está mais evoluído, tu não vai... Não, a gente está aqui e todo mundo vai passar pela mesma coisa. Alguns vão surfar na onda, como se diz, né? Vão sair um pouco melhor e outros vão cair da prancha de surf. Sim, mas nenhuma ovelha perdida. Não, cada um na sua sintonia. Os que não se adaptar mais a esse vão para os mais atrasadinhos, para melhorar lá os... Claro. Não, a gente não está dizendo aqui que quem pereceu por uma pandemia não era merecedor de ficar com aqui. Certeza. Quem é que diz que aquele que pereceu, nós que acreditamos numa vida futura, quem é que diz que ele não foi para um lugar muito melhor por merecimento? Quem é que diz que está aqui na Terra é a coisa mais maravilhosa do mundo? Não, com certeza. Tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Cada um está no seu lugar que deveria estar. É que nem aquele pensamento que as pessoas falam assim, perdi um ente querido, Deus foi injusto, a pessoa era tão boa. Mas se tu amava tanto a Deus, por que Deus tem que levar o ruim? Por esse lado, né? A gente encara ainda a morte, o fato da morte como uma coisa muito ruim. As pessoas é uma visão muito distorcida. Essa vida tem culturas que festejam a morte, porque os mexicanos fazem o contrário, fazem o contrário. Choram nos nascimentos e festejam a morte. Né? Ciganos. Os ciganos fazem isso. Eu olhava apavorado, eu vi isso aí, o caixão lá, é uma cena que fica, né? Eu era um guri pequeno, eu via lá na tela os ciganos, o caixãozinho lá, mas as pessoas fazendo a maior festa do mundo. E eu achava uma absurdo, lógico, de origem católica, né?
acostumados com aquela crença ali sobre a morte, mas eles é que estão certos. Sim. Eles é que estão certos. Nós estamos só de passagem aqui, né? Aqui é só por um tempo e a Por gente isso tem que eu fiz essa comparação, né, do surfar a onda, né? Tem uns que vão passar mal, aconteceu, mas sei lá, tudo é crença, tudo é bem complicado a gente. Cada um, cada um no seu momento. Que Né? eu me analisei muito a questão da enchente mesmo. Eu admiro as pessoas que iam lá resgatar no meio da água, sabe? Não é, eu não faria, não é da minha personalidade. Nem da minha. Sabe? Mas só que eu tenho um outro jeito, né? Tem outra forma. Né? Ligar para as pessoas conhecidas, né? Fazer doação, levar, fazer isso, fazer aquilo, né? Eu admiro assim demais, principalmente quando era relacionado a animais. Assim, sabe? Tu sair lá, enfrentar tudo e pegar o cachorrinho, o gatinho, né? Assim, ó, é gratidão a essas pessoas. Não, eu não conseguiria. Não, e não gente faz que parte não nota, né, que eram pessoas que não né? pensavam, será que eu não, elas iam. É uma coragem, né? É uma coragem, uma são coisa dotados assim. Então de uma nós precisamos de todos, na Claro, verdade. com certeza. Né? Então tudo é um processo e a gente está aqui para transformar os dias melhores sempre. Com né? certeza. Cada um nos ajudando, cada um no seu lugarzinho. Numa oração, né? Numa irradiação, num acolhimento, num abraço, num sorriso, né? É isso que faz a diferença. Ô Séries, nós temos... Todo mundo tem uma missão nesse planeta, nesse mundo aqui. Mas nós em si, todos individualmente, todo mundo procura normalmente uma coisa só, felicidade. Né? Todo mundo quer ser feliz. Qual é o teu conceito pessoal de felicidade? O que tu acha que podemos considerar como felicidade, na tua opinião? Eu todo dia que eu abro o olho, faço uma coisinha ali e vou lá já acendo a minha velhinha da gratidão por mais um dia. Acho que felicidade é o dia a dia. É hoje, não importa o que eu vou enfrentar ou não vou enfrentar, mas é que nem eu disse assim, ó, ter disponibilidade, tratar bem as pessoas. Às vezes eu também, minhas outras personalidades assim, de se emburrar, né? Mas daí, não, te acalma, né? Não pode. Né? Eu acho que é o dia a dia, é o viver da qualidade que tu tem o máximo nesse dia, nesse momento. A vida é o momento. Né? Não deixar para amanhã e não ficar remoendo de ontem. É o hoje, agora, é o momento. A qualidade do teu momento, assim, ó, fazer o melhor naquele momento. Se é uma comida, que seja bem feita, com todo o teu carinho. Se é um copo d'água que tu vai dar a uma pessoa, que seja. Se é uma palavra, que seja bem. Eu acho que é isso que é a felicidade. Daí retorna pra ti, é energia, né? Sim. É energia. Graças a Deus, todos que nós perguntamos até hoje, nossos entrevistados todos se disseram felizes, né? Não pegamos nenhum depressivo ainda. Mas a depressão, o que é, né? É justamente isso aí, a pessoa, né, fica só remoendo coisas do passado. Né? Porque daí a pessoa, porque quando o meu pai era vivo, quando a minha mãe era viva, quando eu era pequena, Sim. Pode ver que geralmente, né, as pessoas tristes, assim, depressivas, elas estão sempre se reportando lá. Porque no tempo antigo era assim, porque lá era assim, quando eu era solteira era assim. Né? Faz uma análise nas falas das pessoas assim, que estão nesse processo de tristeza, de angústia. A gente vive muito o passado e o futuro também. A gente está sempre só pensando no que vai acontecer. Aí causa ansiedade. E causa ansiedade. É isso mesmo. É bem engraçado isso, né? A depressão se remete ao passado e a ansiedade ao futuro. O que vai... meu Deus, se eu não fizer, o que vai ser amanhã? Né? Aí causa então ansiedade, tu tá sempre... É a tua qualidade hoje de vida. É hoje que interessa. Teu hoje vai já estar fazendo teu amanhã. O ontem já deu, não tem. Sim. Ontem já foi ontem. Não tem como tu voltar para melhorar. Sério, eu ainda tinha 2 perguntas aqui. Faça eu, então deixa. Depois a edição nos beneficia. Bota antes. A técnica da apometria, ela é bem aceita hoje em sociedades espíritas e espiritualistas, ou casas espíritas e espiritualistas? Em todas elas, ou na grande maioria? Eu acredito que não. Né?
Nas casas espíritas universalistas, até acredito que sim. Que são mais, agora, nas que são federadas, não. Não entra pelo- não entra naquele padrão no do que padrão. seria. Né? Nas universalistas, eu acho que sim. É. Né? Ali em Pantano eu participei de um. Agora ela até não tem mais a casa. Nós íamos, estudávamos e fazíamos a técnica. Né? Mas daí por questão de pessoas trabalhadoras, né? Não teve como. Era universalista e daí eu fui lá para dar uma mão. No início, assim. Agora, questão assim de terreiros, de umbanda e coisa, não sei, não saberia te dizer. Né? Eu acho que até porque é uma técnica, a gente usa o espaço da terreira, a gente usa os médiums, né? A gente usa o branco, a gente usa as nossas guias, né? Mas a apometria não é umbanda. Não é Sim, sim. Né? É uma técnica. Ela é uma técnica que chega a ser desenvolvida em consultórios, vamos dizer Começou em consultórios. assim? Né? Começou em É consultórios. os apômetros, né? Tem sim. E quem está dirigindo, vamos dizer assim, uma sessão apométrica, ele tem que ter algum conhecimento de psicologia ou algo assim para o melhor tratamento do seu consulente, ou isso se desenvolve dentro de um trabalho que já é desenvolvido dentro de uma casa ou de uma tenda, dentro de um terreiro? Eu vou te dizer a minha visão que eu tenho sobre isso aí. Tá? Essas, por exemplo, clínicas que usam a apometria como uma técnica é uma linha muito tênue assim, ó, de entendimento, é bem complicado. Eu não consigo visualizar um trabalho apométrico sem o uso da mediunidade. Mas eu sei que fazem. Sabe? Porque se desdobra algo espiritual ali, né? Então assim, ó, por exemplo, uma pessoa que se diz apômetro, vai trabalhar e não tenha nada de mediunidade, assim, não consegue, eu acho muito assim complicado. Tudo é espiritual. Sim, até a personalidade. Ela se manifesta espiritualmente. E a outra questão assim que eu não concordo, e eu acho assim uma questão assim muito delicada também, na minha opinião, né? A questão de tu cobrar por uma técnica apométrica, numa clínica, num consultório. Né? Eu não concordo porque é caridade. Tanto é que ela foi pesquisada e desenvolvida dentro de uma casa espírita. Né? Então parece assim que sai, né? Faz uma curva para um outro lado do caminho, na minha visão. Né? Para mim, é um trabalho de caridade. Mas dentro do conhecimento, vamos dizer assim, da área da psicologia, ajuda no tratamento, para a condução, talvez, de um tratamento? Depende do psicólogo, né? Mas até dentro de uma tenda mesmo, como desenvolvido lá, né? Porque dentro do espiritismo tem, vamos dizer assim, a Joana de Ângeles, os livros dela são bem voltados para essa área psicológica, né? Ajuda, né, nesse porque é um conhecimento. Sim. Daí, na verdade, o profissional médium, tu quer dizer, que seja psicólogo, lógico, qualquer profissional, um médico, psicólogo, qualquer, vai ajudar, porque é um contexto. Né? Porque eles também estudam esses gatilhos, né? Agora, um psicólogo no seu consultório, se vai usar a técnica apométrica, daí eu acho mais complicado. Sim. Não, mas a minha pergunta era mais voltada na psicologia, né? Porque conhecimento. Não que a pessoa precisa ser psicólogo para desenvolver, mas que tu tenha um conhecimento psicológico para melhor condução, né, dos trabalhos. Até para ti poder, o psicólogo vai dizer de uma maneira diferente, de repente, vai conseguir se expressar até para os outros trabalhadores, outros médicos, conseguir chegar no ponto. Isso é assim. Né, o que agora, lá no consultório, o psicólogo fazer essa linha, esse caminho, eu acho mais complicado. Sim. Mas também independe se a pessoa não tem esse conhecimento de psicologia, né?
Estando ali, botando seu coração ali, tentando ajudar da melhor forma, vai sair um É que ela vai trabalho. ser sempre orientada pelos pelos guias, guias, né? Porque na verdade quem faz todo o trabalho são eles, né? Nós somos Sim. só as ferramentas, né? Que eles vão usar de acordo com a necessidade daquela pessoa que está procurando. A tua outra pergunta tá aí ou tu Não, é já isso aí, colocou é junto? as duas, Colocou as as duas duas, junto. Então, Séries, o papo tá muito bom, ótimo, foi muito Que bom bom. conversar contigo. Infelizmente sou sempre eu que dou a notícia ruim, né? Que nós temos um horário até para facilitar a edição. sim, com certeza. Mas nós gostaríamos de te agradecer muito a tua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Foi muito bom te receber. Primeira mulher? É verdade, Roberto. a primeira O Roberto mulher. lembrou disso, primeira mulher, é verdade. E Viram que outras, venham, que venham mais, né? Abriremos as portas para as Isso outras. aí. E olha, foi muito bom conversar contigo, te agradecemos muito. Né? Vamos agradecer o pessoal que estava em casa também, nos acompanhando, quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Não esqueçam de dar aquele like se não deixou no começo. Vai lá e deixa um likezinho lá. Compartilha com as pessoas que você ama, que você gosta. Né? Que esse assunto aqui muito rico que foi, pode beneficiar muita gente. Né? Dê suas opiniões. Dê suas opiniões, use o campo de comentários lá para fazer o comentário, para fazer talvez uma pergunta, né, que ficou com alguma dúvida, pergunta lá, a gente corre atrás e talvez bote a resposta lá, né, Roberto? Com certeza. Consultamos a série de novo. Exato. As séries. Né, as séries, né. Exato. E outro convite virá, séries. Com certeza, Eu para dar agradeço. continuidade a esse Agradeço o convite, né? E a gente está aí para poder divulgar as coisas boas, né? Isso Para o aí. nosso crescimento, Exatamente. né? Que bom que tem um espaço para a gente até, né, disponibilizar para conversar sobre isso aí. Claro. E que coisa boa que tem tanto espaço agora. Bah, Há um muito. tempo atrás tu olhava o YouTube e tu só achava É, coisas tristes. Hoje tem tanta coisa boa. tem. Até tanta isso, tá, coisa a legal. internet É. tá evoluindo. Basta a gente usar para o bem, né? Todas as ferramentas, elas estão aí para ajudar, mas como é que a gente vai usar elas, né? Sim. Então a gente disponibilizou o nosso canal para fazer isso, para conhecimento, para, né, para aproximar, né, doutrinas, pensamentos diferentes, com respeito, olhando o outro também como um aprendiz do caminho, como todos nós somos, né? Todos somos aprendidos. Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. Até a Até Valeu. a próxima.